Olá pessoal, vamos iniciar nossa terceira aula da unidade 2, da aula 2, que é impressão na tela, nosso comando printf. Impressão na tela significa mostrar mensagens, textos, informações para o usuário interagir com o nosso programa. Para ele interagir, ele tem que saber o que o programa quer, o que ele tem que fazer no programa. Portanto, esse comando vai ser usado em praticamente todos os nossos algoritmos para que o usuário possa estar sabendo, ao usar o nosso programa, o que o programa precisa dele, o que ele precisa de informar. A função printf, então, ela escreve um texto no dispositivo de saída padrão do computador, que no nosso caso vai ser a tela do computador. E usando o nosso programa simples, o nosso int main, repara que eu estou usando o meu printf, colocando uma mensagem alô mundo, entre aspas, obviamente terminado com ponto e vírgula, porque todo comando em C termina com ponto e vírgula. E o que vai acontecer com esse printf, com esse comando? Ele vai pegar essa mensagem alô mundo e mostrar na tela de computador nosso. Usando o CodeBlocks, que vai ser o programa que vai executar os nossos programas, como que vai ser essa tela no computador que vai aparecer as nossas mensagens? Vai ser uma tela como essa. Essa tela nossa de teste, essa tela de fundo preto, repare que ela está mostrando na execução do nosso programa ali, Alô Mundo, o nosso Alô Mundo lá na tela. Os nossos programas vão ser executados e testados nessa tela do computador, que é uma tela de teste dos nossos programas em si. Repara que existem duas informações, além do Alô Mundo, que estão aparecendo para você e que você não colocou no seu programa. São mensagens da própria tela, do próprio programa CodeBlocks, que permite a gente, ele só está mostrando para você qual o tempo de execução, repara que foi 0,6 segundos, e pressionar qualquer tecla para você continuar, provavelmente para fechar essa tela e continuar a programar. Então você não tem que se preocupar tanto com essas duas últimas linhas que sempre vão aparecer, mas sim com o resultado do seu programa que vai estar aparecendo antes dela, que no nosso caso era só mostrar a mensagem Alô Mundo. A mesma coisa poderia acontecer se eu mudasse a minha mensagem, colocasse estou aprendendo a programar em C. É uma outra mensagem que eu quero mostrar na tela do computador. E ele vai aparecer da mesma forma. Repare que se eu executar esse programa na minha janela de teste, vai aparecer estou aprendendo a programar em C e as nossas duas linhas últimas, que são as duas linhas do programa. Então, nesses exemplos, a função printf escreve na tela apenas textos. Então, repara que no nosso programa anterior a gente tinha um texto único, estou aprendendo a programar em C, que obviamente tem que vir entre aspas duplas, já estamos passando como formatar esse comando. As aspas duplas e o texto ali dentro. Então, é esse texto constante que você está aparecendo. Porém, o printf pode ser utilizado para escrever um valor de uma variável. Ou seja, você pegar aquele valor da variável que está lá na memória e querer mostrar na tela para o usuário o resultado de uma expressão, de um cálculo feito. E também o printf permite que seja possível imprimir em um único comando, não só apenas texto, mas a gente pode colocar textos e variáveis, ou o resultado de uma, duas ou mais variáveis que seja necessário. Isso a gente vai aprender a fazer e é muito simples de ser feito. A sintaxe significa o jeito de fazer corretamente o nosso programa no programa C, no nosso algoritmo. É assim, printf, abre parênteses, fecha parênteses lá no final, com ponto e vírgula no final. E o printf ele é sempre composto de duas partes. A primeira parte, onde é a expressão, pode ser a mensagem que a gente quer, e pode também ali dentro ser formatado, se for o nosso caso, onde que a nossa variável vai ser impressa, ou alguns códigos especiais, alguns caracteres especiais que daqui a pouco a gente vai ver, que são importantes nessa expressão. Então, a primeira parte do printf é o mais importante, é como você vai mostrar as mensagens, como você vai mostrar o conteúdo. Na segunda parte, que é separada por vírgula, é a lista de argumentos. Nossa lista de argumentos, que é opcional, indica que valores deverão ser impressos. Nós podemos colocar, nesse caso, as nossas variáveis. Se a gente tem que mostrar variáveis, provavelmente o nosso printf vai ter essas duas partes. Se for um texto fixo, com valores fixos, provavelmente a segunda parte não vai aparecer. Por isso que está aparecendo ali opcional. E
essa lista de argumentos, a segunda parte, se for mais de uma variável, nós temos que separar essas variáveis por vírgula, para que a gente possa definir essa expressão. Então, isso é a forma mais simples, teórica, de usarmos o printf. Vamos para os exemplos, que vai ser mais fácil da gente ver como usá-lo. Por exemplo, eu quero imprimir um inteiro 10. Eu quero imprimir essa mensagem na tela. Imprime o inteiro 10. Então, seria mais fácil eu colocar o meu printf só com a primeira parte, que é um texto fixo, imprime o inteiro 10, ponto. Porém, nós temos o 10 como um valor de uma variável. Então, na verdade, eu não quero imprimir o valor 10, eu quero imprimir o conteúdo da variável A, depois do texto imprime o inteiro. Ali eu quero aparecer o conteúdo da variável A, que nesse caso está valendo 10. Só que a variável A pode ter sido mudado o seu valor para 20. E se eu mudar a variável para 20, eu quero que apareça imprime o inteiro 20. Por isso que se eu escrevesse a mensagem imprime o inteiro 10, ela ia ser executada várias vezes, todas as vezes que eu executar meu algoritmo. Só que, na verdade, eu não quero isso. Eu quero que eu tenha uma variável A, essa variável tem um valor, e eu quero mostrar o valor da variável independente do valor dela. Então, como que nós podemos fazer o printf usando aquela teoria sobre como montá-lo? Nós vamos, então, primeiro escrever como que a gente quer a mensagem. Então, entre aspas, dupla, eu coloquei imprime o inteiro. Só que depois da palavra inteiro, eu quero que ali tenha o conteúdo da variável A. Então, no momento onde na mensagem eu quero colocar um valor de uma variável, eu marco esse valor. Então, eu marquei com esse caractere especial, com esse código de formatação %d. Então, esse %d está marcando o lugar aonde na mensagem vai ser impresso o valor da variável. Depois de eu ter feito essa expressão, separados por vírgula, eu coloco a minha variável, que no meu caso ali a minha variável chama valor inteiro. Então, depois eu coloquei a variável. Significa que, quando ele fizer esse comando printf, ele vai imprimir imprime o inteiro %d, só que no lugar do %d, ele vai pegar o conteúdo da variável valor inteiro e colocar no lugar. Então, vai aparecer imprime o inteiro 10 ou imprime o inteiro 20 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, int A igual a 10, no nosso exemplo, o meu printf vai ficar imprime o inteiro %d, vírgula A, que a minha variável era a variável A. Seguindo, então, esse exemplo, repare, então, nos exemplos que se seguem do uso do printf. Repare que a nossa variável A está valendo 10. Então, ele está imprimindo a variável inteira 2 pontos. Então, é o jeito que ele formatou a saída. Depois de 2 pontos, ele marcou com %d, entre aspas, vírgula variável A. Repare que em todos os printfs tem um /n. Daqui a pouco nós vamos falar e mostrar por que desse /n. Mas, em todas as expressões, eles estão usando a marcação do %d. Repare que o meu segundo printf ele usou %d e colocou uma constante 34. Não é a variável 34, não podemos ter variável de número, né, com nome identificado como número, então ele usou 34. Então vai aparecer imprime constante inteira 34. As saídas estão aparecendo aqui, como que isso ia sair para o meu usuário aqui embaixo. Então aqui ele está usando %d e está imprimindo uma constante 34. Na terceira, ele também está usando %d, mas o resultado, o que vai ser impresso nesse %d, não é uma variável, mas sim um resultado de uma expressão. Como que funciona esse printf, que é um printf muito comum de nós usarmos, mas é um printf que muita gente confunde. Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai calcular essa expressão, dependendo do valor de A. Como A vale 10, ele vai fazer por ordem de prioridade. Ele vai colocar 10 vezes 2 dá 20, mais 5, 25. Então, ele vai imprimir para a gente 25 no lugar do %d. No quarto printf, ele montou uma expressão completa e repare que em alguns pontos dessa saída, imprime a expressão 1, ele marcou com %d. Repare que são 3 %d. Se são 3 %d, depois da vírgula, minha lista de argumentos separados por vírgula tem que ser 3 valores, para ser coerente com os 3 %d que eu coloquei. Então, o primeiro valor, quando A asterisco %d, vai ser impresso 2.
mais %d vai ser impresso 5, e igual %d vai ser o resultado da expressão a vezes 2 mais 5. Então, vai ser impresso para mim aqui a vezes 2 mais 5 igual a 25, que é o resultado da expressão. A mesma coisa ocorre no último printf, mas repare que nós temos agora 4 %ds. Então, na minha lista de argumentos, tem que ser 4 valores. O primeiro vai ser o conteúdo da variável a, que está valendo 10, então vai aparecer 10. Depois, o segundo %d vai ser o número 2. Depois, o número 5 no terceiro %d. E, no final, o resultado da expressão. Ele vai calcular a expressão e mostrar o resultado para a gente. Então, são todas as formas de a gente usar o %d para imprimir o que é importante, um resultado de uma variável inteira. Por isso, estamos usando o %d. Isso significa que cada variável de cada tipo vai ser um caractere de formatação diferente? Sim. Então, para a gente poder usar esse caractere, a gente vai ver como funciona. Repare, então, que se eu usasse os mesmos printfs que eu fiz, só que agora tirando o /n, o que acontece? Aquele /n é um caractere especial, de formatação da saída. Repara que se eu tirar todos os /n's que estavam antes de cada printf, olha como a saída ia acontecer para mim na minha tela de teste. Cada impressão, ou cada printf, ia ser impresso um do lado do outro, e não um debaixo do outro, como a gente estava querendo na nossa saída. Por isso que ele usou o /n. Esse /n faz com que haja uma linha seja pulada. Então, onde ele encontra esse /n, ele pula a linha e, nesse caso, ele imprime, depois que ele pulou a linha, cada uma das mensagens. Então, ao invés delas ficarem impressas sem o /n uma do lado da outra, com o /n, aqui a gente ia ter impresso cada uma em uma linha. Então, o primeiro printf ele ia pular uma linha. Repare que tem uma linha vazia aqui, porque ele pulou a linha primeiro e depois imprimiu a primeira mensagem. Depois, no segundo printf, ele encontrou um /n. Então, ele pulou a segunda linha e imprimiu a mensagem, e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece na impressão de variáveis reais. Só que agora, em vez de a gente usar o /d, que é para inteiro, nós usamos o /f, que é para números reais. Então, nós estamos utilizando float x, 1.0 dividido por 3. Ele vai fazer, então, todas as impressões da mesma forma que aconteceu com o inteiro, só que agora os cálculos são para números reais. Então, os números vão ser números reais. E eu estou usando /f, o %f, para isso. Então, nós temos esse quadro, que é o quadro que vai mostrar para você a importância de usarmos esses caracteres especiais para marcação de onde vai ser impresso os nossos valores. Então, para char, nós temos o %c, para inteiro, o %d ou %i, tanto faz. Normalmente, a gente usa %d. %f para float. Se for double, lf, %lf. Float ou double com número de notação científica, para parecer com a notação científica, tanto um quanto para o outro é o %e. E para uma cadeia de caracteres que a gente vai ver isso mais só na frente, o %s. Então, esse quadro é importante vocês memorizarem, guardarem, para usar isso no printf. Depois nós vamos ver que vamos usar também para a leitura de dados. Podemos usar o printf com caractere também normalmente, só que nós usamos o %c para poder imprimir o conteúdo de uma variável caractere, que é o caso que está acontecendo na variável var, aqui o caractere z. No terceiro printf, estamos usando o %s, só para ilustrar que na minha lista de argumentos, quando é o %s, nós temos um outro texto, uma outra cadeia de caracteres, que é um outro texto. E esse texto que vai ser impresso com o %s, o meu texto, a minha palavra texto, está cercada entre /n. Significa que vai acontecer do texto ser impresso numa outra linha. E depois, como ele tem um /n depois da palavra textos, as 3 exclamações também vão ser em outra linha. Então, também funciona com caractere, com a variável char. Nesse quadro, nós temos, então, os caracteres especiais, esses caracteres que melhor formatam a nossa saída de dados, a nossa saída de mensagens. Podemos, então, salientar o /n, que vocês já conhecem, que é para pular linha. Temos
O /t, que ele executa uma tabulação, ele joga de uma vez 8 espaços de caracteres. O /a, que ele emite um sinal sonoro. Para nós colocarmos um caractere, aparecer o caractere aspas duplo, a gente coloca /aspas, /barra para aparecer a barra, ou percent para exibir o caractere percent. Vamos olhar um exemplo então. Vamos supor que eu quero apresentar para o usuário a mensagem aprendendo printf, printf entre aspas, saída de dados com /, cercado por /, pulei uma linha, coloquei algoritmos, um espaço de um tab de 8 caracteres, DCC. Como então que eu faria o printf, um printf só, usando os nossos códigos especiais para atender essa minha solicitação? Vamos usar então quais caracteres? Vamos usar então o /n para pular a linha, que a gente já viu que a gente vai ter que pular a linha, o /t para poder executar uma tabulação, para exibir o caractere entre aspas dupla, porque o printf ia estar entre aspas é o /aspas, e o // para exibir o caractere barra. Então, para essa saída que a gente quer, eu faria esse printf. Um printf único, com só a formatação, com a expressão, sem nenhum tipo de lista de argumentos. Então, eu colocaria aprendendo, /aspas, printf, /aspas, para o printf ficar entre aspas. A saída de dados, /, cercando a saída de dados para aparecer o caractere barra. /n, por que 2 /n's? Porque um /n para a primeira linha que ele pulou e o outro /n para ele poder ir para a segunda linha, para ficar uma linha vazia entre os dois textos. E depois a palavra algoritmos, um /t entre algoritmos e DCC para dar um espaço de 8 caracteres para a gente. Então, é assim que a gente usa os nossos caracteres especiais, nossos códigos especiais, que dá um novo formato, uma nova forma de apresentarmos os resultados para os nossos usuários. Portanto, nós finalizamos nossa aula sobre printf, impressão na tela. Próxima aula, então, iremos falar sobre impressão especiais de números reais, conversão de tipos e alinhamento de saída, que são casos especiais de usarmos os nossos printf.